33. O pessoal falou assim: pastor, pelo amor de Deus, sorri mais. Sua cara é cara de bravo. Eu estou tentando, irmão. Estou tentando sorrir o tempo todo assim. Mas não consigo não, né? E parece que eu vou ganhar um botox na testa para ver se sai essa cara de ranzinza. Mas eu vou sorrir, ver se dá uma melhorada aqui. Vou ficar assim o tempo todo. Tá bom assim? Não, né? Não. Salmo 133, verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Seja exaltado, papai. Fala conosco, derrama da sua glória, derrama da sua presença. Que nós possamos conectar com essa mensagem que o Senhor está trabalhando em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Terceira mensagem da série Famílias Fortes. O valor, a força da unidade. O que é unidade? Unidade não significa uniformidade. Unidade não significa que somos todos iguais. Não. Unidade significa que todos nós estamos no mesmo projeto, mesmo propósito, mesmo pensamento. Unidade não significa que nós vamos agir igualmente, mas que todos estamos no mesmo caminho. Isso é unidade. Todo mundo no mesmo pensamento, todo mundo no mesmo propósito. Uma família unida é uma força que você não imagina. Um casal unido é uma força que você não imagina. Uma igreja unida é uma força que você não imagina. Mas o que muitas vezes nós entendemos como unidade, de fato não é unidade. Unidade não são todos iguais, mas é todo mundo caminhando para o mesmo propósito, somando forças, preenchendo as lacunas. Então família não é um clube social. Família é um ambiente onde todo mundo se encontra para cultivar do mesmo pensamento, do mesmo objetivo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Unidade é essencial para o avanço da família. O problema é que existe a falsa unidade. Diga comigo assim, falsa unidade. Muitas vezes a gente não entendeu o que é unidade. Quando nós não erramos que unidade é todo mundo igual, todo mundo agindo igualmente, no sentido de personalidade e tantas outras coisas. Quando não erramos assim, também erramos em entender equivocadamente sobre falsa unidade. O que é uma falsa unidade? Então nós lemos Salmo 133, eu vou deixar ele um pouquinho em stand-by. Nós vamos caminhar por outros textos, eu já volto e você vai entender o que é a verdadeira unidade. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Gênesis capítulo 11, verso 1. E eu vou acompanhar aqui na TV com vocês. Gênesis capítulo 11, verso 1. Eu quero que você entenda o que é a falsa unidade. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua. Diga comigo, uma língua. Um só idioma. Diga comigo, um só idioma. Está todo mundo falando a mesma coisa, está todo mundo agindo da mesma forma. Verso 2. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Siná, e ali se estabeleceram. Verso 3. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles, e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso, presta atenção, e não seremos espalhados por toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Então existe aqui, já vamos continuar lendo, uma ideia de unidade. Mas a unidade desse povo que está aqui é uma unidade que visa a fama, que visa tantas outras coisas que não é para a glória de Deus. O que nós vamos chamar de falsa unidade. Verso 6. O Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso,
nada do que planejem fazer será impossível para eles. Então Deus reconhece que a unidade deles vai fazer com que eles alcancem o objetivo. O que eles estão construindo é chamado por muito de zigurate. A maioria dos estudiosos vão acreditar nisso, que é um tipo de templo escalonado, típico da antiga Mesopotâmia. Os povos daquela época acreditavam que essa grande estrutura estabelecia uma ligação entre a terra e os seus deuses. Então eles estão construindo uma estrutura que era escalonada, ou seja, vai subindo, e eles acreditavam que após terminar, a conexão com os céus, com seus deuses ia acontecer. E Deus disse a seguinte coisa: se eles continuarem, eles vão terminar essa obra, porque eles estão falando a mesma língua, com o mesmo objetivo, e eles vão alcançar o objetivo e vão querer se relacionar com os seus deuses, e vão dizer que essa estrutura é o que potencializou esse relacionamento. Então olha o que acontece: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entenda mais o que dizem uns aos outros. Então Deus diz: qual é a forma de parar esse povo? Dividindo, confundindo. Então existe uma falsa unidade. Nem toda unidade é para a glória de Deus, nem toda unidade é bênção. Esse texto é a prova de que podemos nos unir com um propósito errado, com uma ideia equivocada. A unidade é essencial para a família, mas eu quero que você entenda é possível existir uma unidade que não glorifica a Deus. 2, é possível que um trauma una pessoas, fazendo com que vivam apenas para alimentar esse trauma. Se unir em volta de um trauma não é saudável. Trauma se cura, não se alimenta. Tem muita gente se reunindo em volta de um trauma, é como sangue chamando animais que gostam de sangue. Então nós precisamos entender que nem toda união em volta de traumas é saudável. 3, é possível que a amargura una pessoas. Pessoas amarguradas costumam encontrar conexões com outras pessoas amarguradas, meio que um imã. Pessoa amargurada, ela puxa outras pessoas amarguradas. É possível que pessoas se unam para destruir alguém, para difamar alguém. Encontra o sentido na união em falar mal das pessoas. Preste muita atenção que às vezes uma unidade, a viver em união nem sempre é saudável no sentido de, porque podemos estar nos unindo em prol em algo que vai nos destruir. É possível unir-se apenas para alimentar o próprio ego, sem promover crescimento. Há pessoas que se unem em prol da satisfação dos desejos carnais, dos interesses pessoais. Não estão se unindo para ser abençoadores. Há quem se una para difamar, falar mal, destruir reputações. Outros se unem para prejudicar o próximo. Há ainda aqueles que se unem em torno da idolatria, de práticas semelhantes. Também aqueles que se unem em volta da frustração, da dor, da mentira. Enfim, tem tantos meios e tantos tipos de união que não são para a glória de Deus. Então perceba que nem toda unidade glorifica a Deus. As Escrituras estão nos convocando para viver debaixo da verdadeira unidade. Então tem gente que só consegue se unir quando tem um benefício, quando tem alguma recompensa para ele, porque senão não se une, não tem unidade. Então entenda, unidade existe não existe para exaltar pessoas, mas para exaltar o nome do Senhor. Então tem unidade que não é saudável. Mas por quê? Porque a gente tem facilidade para se unir com coisas que não são saudáveis e para as coisas de Deus a gente não é. No Brasil, se uniram para simplesmente acabar com o Brasil. São bilhões de dinheiro do INSS, onde tem um monte de gente unida. E você sabe que nem falam mais disso? Porque a união deles até para nos calar serve. As pessoas se unem para o mal. Elas se unem por benefícios próprios. Se unem para difamar alguém. Talvez eu já fiz isso e me arrependo amargamente.
Mas muitos de nós nos reunimos em mesa para falar mal de uma pessoa, ficamos horas, porque aquela pessoa nos uniu na mesa. Não é uma unidade saudável, não é uma unidade bíblica. Então entenda, nem toda união é boa, nem toda unidade é boa. Tem umas que é só em torno do ego, do interesse, da conveniência. Mas quando Cristo está no centro, a unidade produz crescimento, maturidade, glorifica ao Senhor. Então a primeira lição hoje para você, família, para você pai, para você mãe, para você casal, para você igreja, para nós igreja, é entender que nem toda unidade é para a glória de Deus. Tem algumas unidades aí, alguns encontros, que a gente vai precisar se retirar da mesa. Tem alguns ambientes que eu vou precisar falar, eu te amo, te respeito, mas essa unidade aqui não presta para mim. Essa não é boa para mim. Então nós precisamos entender isso, gente. Que nem toda unidade é saudável. Mas existe uma unidade saudável. Existe e nós vamos chegar lá. A segunda coisa que eu preciso entender, que nós somos destruídos pela desunião. Entenda isso, diga comigo assim: unidade fortalece, desunião enfraquece. Nós precisamos entender isso, e Jesus vai nos ensinar isso em Mateus capítulo 12, verso 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse: não será este o filho de Davi? Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, Deus das moscas, considerado por muitos um deus eu acho que é fenício, chamado Baal-zebu. Então eles vão dizer, o que Jesus está fazendo não é pelo poder de Deus, o que Jesus está fazendo é por causa do demônio. Mas olha o que Jesus vai ensinar aqui. Quando, porém, os fariseus, pode sair, como Jesus, 25, como Jesus conhecia os pensamentos dele, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Vocês estão dizendo que demônio está expulsando demônio? Isso não existe. E aqui eu aprendo uma lição e eu quero que você olhe para mim. O texto está dizendo, está deixando muito claro, não apenas entendido como subentendido, que nem o inferno trabalha com divisão. Nem os próprios demônios se dividem. Quem entendeu, diga amém. Mas a igreja, sim. O que Jesus está dizendo, Satanás não vai expulsar Satanás. Os demônios não vão expulsar. Por quê? Ele vai ensinar. Porque um reino dividido contra si mesmo não prospera. Olha, ele diz, como então o seu reino vai subsistir, se eles mesmos estão divididos? Enquanto o inferno está se levantando para destruir essa igreja, muitas vezes nós estamos nos dividindo. Quando o inferno está se levantando, unidos para destruir o seu casamento, você está se dividindo. Enquanto o inferno está mas assim, me fugiu até a palavra agora. Estou tentando achar e não estou achando. Decidido. Destruir o seu casamento, a sua família. Vocês estão se dividindo. A desunião é destruidora, gente. A divisão é um dos maiores males que pode atingir uma família. E eu vou dizer essa palavra com muita convicção. A desunião é uma desgraça para a família, para o casamento e para a igreja. Destrói tudo. Destrói tudo. Por isso nós precisamos aprender o que é unidade, porque a força da família, a força de uma igreja está na unidade, a força de uma empresa está na unidade. A unidade é um negócio tão sério para Deus, que eu quero que você leia Provérbios capítulo 6, verso 16. Põe para mim. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Quantas? Quantas?
E a 7, ele não está aqui não, gente? Vamos lá então. A 7, ele. Vamos saber quais são essas 6 coisas e a 7ª que ele detesta? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus detesta. Então percebe que a desunião é uma desgraça. E eu não estou usando essa palavra para ofender ninguém, porque para mim essa é a palavra que mais causa impacto, a entender o valor, a entender o efeito da falta de união. Deus considera extremamente sério quem promove contendas e divide pessoas que deveriam caminhar juntas. A desunião faz pessoas que deveriam lutar juntas, lutar entre si. Um marido, uma mulher que deviam estar guerreando juntos, num quarto de oração, em jejum e oração, brigar entre si. Uma igreja que devia estar reunida, não perder os valores, não perder os propósitos, brigar entre si. Então a gente não soma, a gente divide, nós ficamos mais fracos. Então Jesus está ensinando, todo reino dividido contra si não prospera. Por isso que a unidade é algo tão importante. Entenda, a divisão enfraquece. Quem é guiado pelo Espírito Santo promove a união. Uma família dividida torna-se vulnerável e perde a sua força. Uma igreja dividida enfraquece a sua missão. A desunião destrói relacionamentos, enfraquece ministérios e impede crescimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero que você repita essa frase comigo. Toda divisão produz perdas. Toda unidade produz força. A unidade fortalece, protege, faz crescer. A divisão desgasta, enfraquece e destrói. Por isso, tanto a família, como a igreja, como casamentos, como tudo, precisa de gente no mesmo propósito, caminhando na mesma direção, falando a mesma linguagem. Ah, não, mas eu sou diferente, pastor, do irmão. Show! É justamente isso que deixa mais forte. O seu talento somado com o meu talento, somado com o seu talento, e a gente vai ficando cada vez mais forte. Unidade. É gente falando aquilo que Deus está falando para nós. É coração batendo juntinho, irmão. É coração batendo na mesma frequência. É a gente caminhando para o mesmo lugar. Diferente, sim, mas indiferentes à visão, não. Qual é o grande problema? Muitas vezes a gente não entende o valor da unidade, e nós começamos a causar desunião. O problema é que um reino que briga entre si pode ser uma tragédia. Uma vez escutei uma história, e eu vou parafrasear a história porque eu não lembro completamente. Um exército foi invadir uma cidade. Chegou lá, tinha uma grande estrutura que era impossível invadir aquela cidade. Não tinha jeito. Mas nem que eles tentassem, nunca eles iam conseguir invadir aquela cidade. Aí perguntaram para o chefe, para o capitão, para o líder: como que nós vamos invadir essa cidade? Todos nós não vamos conseguir entrar lá. Ele disse: nós não precisamos de todos, só precisamos de um que entre e cause divisão lá dentro. Você não precisa de todo mundo. O diabo não precisa colocar todo mundo, ele só precisa um que gere discórdia entre os irmãos. Eu vi um testemunho uma vez de um líder de uma seita religiosa.
ele se chamava de satanista, onde eles diziam: como que você destrói a igreja? Simples, nós plantamos alguém lá dentro, com cara de irmão, com jeito de irmão, com linguagem de irmão, mas com o único objetivo: dividir a igreja, gerar discórdia na igreja, gerar brigas na igreja. Como o diabo entra para destruir nossas famílias? Muitas vezes ele só precisa de um ambiente, de alguém, de uma palavra, que gere desunião, e pronto. Porque uma igreja, uma família, uma empresa, um relacionamento que está desunido, já está fracassado. Ei, não deixe que o diabo use palavras e pessoas para trazer desunião na sua família. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu entendi, pastor, tem a falsa unidade e tem a importância da unidade, e o diabo quer trabalhar nessa desunião. Sim. Qual é a unidade perfeita então? Nós vamos ler um texto onde Jesus vai nos ensinar. João, capítulo 17, verso 20. Põe para mim aqui no TV. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por aqueles que crerão. Jesus está orando pelos discípulos, mas também está orando por nós, aqueles que viriam a crer nele. E olha a oração dele: crerão em mim, para que todos sejam um. Pai, como estás em mim, eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22, deles a glória que me deste, para quê? Para que eles sejam um, como nós somos. Qual é o chamado da igreja? Ser um. Qual é o chamado da família? Sermos um. É essa unidade que Deus nos chamou para viver, uma unidade que caminha com força. O grande problema, irmão, presta atenção, hoje talvez venha menos gente do que domingo passado. Domingo passado passou aqui quase 360, 370 pessoas. Amanhã, ou hoje, ou amanhã, vamos ter um corte na nossa rede social. Um corte da mensagem de hoje, vai edificar pessoas. 15 pessoas compartilham. De 370 pessoas, 15 compartilham. Mas a gente compartilha da Anitta, da Virgínia, compartilha de todo mundo. Crente compartilha de um monte de gente, mas não compartilha da própria igreja. Quem está entendendo? A gente conseguiu dividir a nossa própria igreja, dividir o nosso próprio objetivo, o nosso próprio propósito. Mas a gente, para curtir o dos outros, dos famosinhos, a gente faz rápido, rapidinho. Mas o da igreja a gente não faz. Sabe por quê? Porque o diabo nos divide com facilidade. Com facilidade. Já percebi que às vezes a gente curte até de outras igrejas, e amém, pode curtir. Mas sabe o que eu percebi? Que as outras igrejas não curtem o nosso. Pode entrar lá. Entre na rede social da nossa igreja e veja quem curtiu. Entre na rede social de outras igrejas e veja quem curtiu. Vai ter gente nossa curtindo e apoiando todo mundo. Veja se eles apoiaram a nossa. Falei isso para você ontem, não falei? Sabe por quê? Porque nós não estamos falando de unidade. Nós estamos falando apenas de individualismo. Cada um por si. Então o diabo nos divide com facilidade, mas o chamado para a igreja é todos sejam um. Essa semana alguém mandou mensagem para mim, semana passada também, toda semana alguém manda mensagem para mim: pastor, obrigado pelo corte que vocês postaram, Deus falou comigo. Gente mandando mensagem para mim 1h da manhã: pastor, eu estava mexendo aqui no meu celular, chegou a sua mensagem, tem como o senhor orar por mim agora? Manda aí. Aí não, olha gente, é absurdo muitas vezes que acontece. Aí no Instagram mesmo, aperta aí o botãozinho de falar no Instagram e ora por mim. Estou eu 1h da manhã orando no Instagram, irmão.
É coisa de doido, é? Ou não é? Porque alguém decidiu postar, alguém decidiu compartilhar. Se nós fôssemos mais unidos, essa igreja já tinha ganhado muito mais alma para Jesus, assim como todas as igrejas dessa cidade. Se a gente fosse mais unido como família, como marido, como esposa, a gente estaria mais longe. Estaria mais longe. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Tem briga na sua casa de vez em quando? Tem ou não? Você vai falar que vocês não têm briga, só na minha. Na minha tem, a pastora é brava demais, meu Deus. Aí a gente briga lá em casa de vez em quando, irmão. Briga? Ela briga comigo, na verdade, eu não brigo com ela. Irmão, de vez em quando o negócio fica feio lá em casa. A Lívia, o Caio, todo mundo. E nós se resolve lá. Mas se você for lá em casa para dividir a minha família, você arrumou um problema comigo. A gente tem problemas, mas eu não vou permitir que você vá lá em casa para dividir a minha família. Pode ficar tranquilo, você vai arrumar um problema sério comigo. Sabe por quê, irmão? Porque a coisa mais importante na minha casa não são os bens que temos, nem as condições financeiras que nós temos ou não. O que faz a nossa família ir até o final e ser mais forte se chama unidade. Eu por eles, eles por mim. Eu por eles, eles por mim. A minha esposa, ela fala mal de mim. Fala, amor. Mas só você pode falar. Olha, se falar mal de mim, você fala: opa, só eu posso falar. Você não vai desunir a minha família, porque eu vou brigar o máximo que eu puder para isso não acontecer. Sabe por que eu sei? Sabe por que eu vou fazer isso? Porque a desunião destrói famílias. Ei, você tem um chamado: unidade. E qual é o objetivo de ser um? Não é ser igual, mas é ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito, vibrar na mesma frequência, ter o mesmo objetivo, tudo para a glória de Deus. Mas você nunca vai ver, já passamos essa fase, eu e minha esposa se unindo por causa de um trauma. Nós vamos buscar a cura do trauma, mas não vamos alimentar trauma. Você não vai ver eu e minha esposa nos unindo para amaldiçoar alguém. Não, porque a gente decidiu se unir não em volta de coisas, mas em volta do propósito. E agora sim chegamos no Salmo 133. Aprendemos tudo isso para chegar no Salmo, para entender o valor da unidade. Então o Salmo 133, verso 1 diz: pode, o teclado, não está unido comigo não, irmão? Está desunião? Como é bom e agradável viver unidos irmão, viver unidos significa caminhar junto. Esse salmo, ele era cantado na peregrinação, sentido ao culto, adoração. Então eles estão cantando: como é bom estar com vocês, como é bom caminhar juntos. Salmo 133, unidos, na mesma visão, no mesmo propósito. Não é ser igual, no sentido de uniformidade, mas de pessoas diferentes, vivendo em harmonia, compartilhando o mesmo propósito, unidos. Então ele vai dizer como é bom, e agora ele vai usar dois exemplos. O primeiro exemplo, põe para mim, é como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. Esse está falando de uma unção específica para o sacerdote. Esse óleo era feito da melhor qualidade. Esse era o melhor óleo extraído. E esse óleo era usado para ungir os profetas, os sacerdotes e os reis. Então o texto está usando Arão como exemplo. E presta atenção nisso aqui, porque isso é muito importante. Como que se fazia? Você pegava o óleo e colocava sobre a participa comigo, sobre a cabeça. E a cabeça da igreja é Cristo. Uau! Então esse óleo que começa em Cristo escorre para a barba de Arão, representa a autoridade. É a liderança que Deus levanta. Homens comuns para fins extraordinários. O Eduardo não difere em nada de você. O Gabriel não difere em nada de você. O que me faz estar nesse altar há 10 anos pregando o Evangelho
há 24 anos, mas há 10 como pastor titular, é uma unção que está sobre mim. Não porque eu sou bom, porque eu sou melhor, não. É porque o Senhor quis me ungir para isso. A barba, o óleo vem pela cabeça, escorre pela... Mas a Bíblia diz que ele concentra na gola, nas vestes de Arão. Quem está entendendo, diga glória a Deus? E o que tinha aqui no peito, não vai dar para explicar tudo hoje, mas principalmente tinha algumas coisas que apontavam para as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel simbolizam o povo de Deus, a igreja do Senhor. O óleo que escorria na cabeça, que passava pela barba, se concentra nas vestes. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que a unidade é tão perfeita, que esse óleo vem de Cristo, sim, vem sob a liderança, mas ele fica concentrado no corpo, na igreja. Essa unção está sobre você nesta noite. Esse óleo está sobre você nesta noite. Essa unção está sobre a sua vida nessa noite. Quem está recebendo aí, põe a mão na sua cabeça e diz: tem um óleo sobre a minha cabeça, tem uma unção sobre a minha vida. Olha o poder da unidade. A segunda comparação, ele vai dizer que esse óleo é como o orvalho do Hermon. O orvalho do Hermon, o Monte Hermon era, se não me engano, 2.000 metros, alguma coisa assim, um negócio gigante. E o orvalho que passava, que estava no Hermon, acabava gerando um tipo de congelamento. Mas como ele começava a escorrer, ao descongelar, ele afetava tudo que estava em sua volta, tudo prosperava, porque era regado pelo orvalho que corria do Hermon. Inclusive o próprio Rio Jordão. O que o texto está dizendo, presta atenção, olhe bem para mim, que a bênção do Senhor, a unidade, ela vai escorrendo de cima para baixo. Só que ela abençoa tudo que está em sua, a unção que está sobre o Senhor, sobre Jesus, escorre para a liderança, escorre para a igreja, e vai abençoar o seu vizinho, a sua família, os seus filhos, tudo que está em sua volta. Pessoas vão ser tocadas através daquilo que você está recebendo aqui nessa noite. Mas presta atenção, o texto vai falar um negócio incrível. Põe para mim de novo, eu acho que é o 3 mesmo. Como orvalho no Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon fica a 200 quilômetros do Monte Sião. Como que o orvalho do Hermon afeta o Monte Sião? Aqui o salmista Davi está nos ensinando uma lição poderosa, que assim como no Monte Hermon, o orvalho escorria e abençoava tudo que estava em volta, inclusive o Rio Jordão. O que tinha no Monte Sião, gente? Adoração, louvor, palavra, entrega, porque era onde ficava o templo, aonde ficava a adoração, aonde ficava o lugar onde Deus era louvado. Quem está entendendo? Sabe o que o texto está ensinando? Que assim como no Monte Hermon, no Monte Sião, quando acontece a adoração, ela começa a correr para todos os lugares e começa a abençoar tudo que está em sua volta. Hoje nós estamos aqui, a igreja, o Monte Sião está reunida, e a adoração que está acontecendo aqui vai afetar quem está na sua casa, vai afetar a sua família, vai afetar os seus amigos. Você não está recebendo. Eu vou falar de novo, o que está acontecendo aqui hoje, a adoração que está fluindo aqui hoje, vai começar a tocar tudo que está em sua volta, vai começar a ter beleza, vai começar a ter prosperidade, vai começar a ter amor, vai começar a ter restauração. Quem recebe dessa palavra, diga glória a Deus. Então esse é o preço da unidade, esse é o efeito da unidade, esse é o valor, a força de estarmos unidos. A bênção do Senhor vem, porque olha o que diz o texto, põe para mim de novo, olha que lindo que diz o texto, presta atenção. Sim,
Diga comigo, sim. Ali. Repete, ali. Ali aonde, pastor? Onde tem unidade. Onde tem um povo unido, falando o mesmo propósito, cantando na mesma língua, louvando ao Senhor por tudo que Deus está fazendo, está pagando o preço, está caminhando para o mesmo lugar. Ali, onde tem a unidade. Deixa eu profetizar algo para você, casal. Se eu fosse você, marido, pegava na mão da mulher aí. Ninguém vai destruir vocês. A partir de hoje, vocês vão ficar mais unidos do que nunca. Ah, pastor, está se levantando uma luta. Vai só fortalecer vocês. Vocês vão sair mais fortes do que entraram. A unidade de vocês vai fazer vocês serem mais fortes. Eu estou dizendo algo aqui. O diabo está querendo dividir algumas pessoas. O diabo está tentando entrar para dividir alguns casamentos. Mas hoje quer liberar uma palavra para você. Vocês vão sair mais fortes do que entraram. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aproveita e diz para a tua esposa: ninguém vai mexer com você, porque eu estou do seu lado. Aproveita para o marido: ô marido, conte comigo. Olha o que diz o texto. Volta lá, por favor. Eu tenho uns poucos minutos para acabar o culto. Ali aonde? Na unidade. Nesse lugar de unidade, o Senhor concede a sua vida para sempre. Unidade não é um encontro apenas. É um lugar onde a bênção espiritual flui. De cima para baixo. De cima para baixo. Ei, estão tentando destruir a sua família? Não deixe. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já falei isso lá em casa. Você pai, você mãe, fale para os filhos. Segunda a sábado, vá, viva a sua vida normal. Mas no domingo, esquece. Nós vamos estar juntos na casa do Senhor. Fale isso para a tua família, irmão. Fale isso para os seus filhos. Eu quero vocês na casa do Senhor comigo. Não tem. Nós vamos fortalecer a nossa família, vamos fortalecer o nosso casamento. Nós vamos fortalecer, porque quando o diabo quiser atacar você, quiser atacar o seu casamento, quiser atacar a sua família, vai encontrar uma fortaleza. Ele vai atacar o seu marido, a mulher levanta, fala: diabo, espera um pouquinho aí, eu vou ali no quarto. Vai botar o joelho no chão, irmão. Quando uma esposa decide orar, não tem demônio que aguente, não é? Sim ou não? Começaram a atacar os seus filhos. Pega o casal, entra no quarto, joelho no chão e começa a guerrear. Não tem quem segure. O grande problema é que o diabo nos divide. Nos divide. E como ele nos divide, a gente perde a força. Porque a gente começa a fazer gol contra, a jogar contra o time. A gente começa a ser o empecilho do crescimento. Gente, unidade. Unidade. Essa é a força que rege famílias, casamento. É o poder da coletividade. Eu tenho falado isso muito aqui para os casais de namorados que vêm me procurar. Pastor, por onde eu começo a escolha? Caso ou não caso? Eu quero, pastor, eu estou desesperado, já estou com 30 anos, eu vou ficar para titia. Como que eu encontro alguém que está decidido a caminhar para o mesmo propósito que você? Gente que quer ir junto com você. Gente que vai pegar na sua mão e vai dizer: vamos junto. Junto. Mas vai ser difícil. Conte comigo. Se no meio do... Vem cá, pastora, corre aqui. Se no meio do caminho acontecer alguma coisa, eu estou do seu lado. Ninguém vai colocar dúvida na nossa cabeça. Ninguém vai colocar porcaria na nossa cabeça. Sabe por quê? Nossa, que mulher linda. Não, o que é isso? Está que nem o Davi? Cadê o Davi? Cadê o Davi?
Davi sumiu, agora ele se escondeu. Fofinha, né, Davi? Davi falou, a pastora é muito fofinha. Ainda bem que eu não estava com a minha ponto .40 do lado, né? Ele morreu de vergonha na hora que ele falou assim, vamos lá, pastor. Vai ser fácil essa jornada? Não vai. Você pensa que para ela foi fácil dizer sim ao chamado? Não foi. Mas vai chegar no meio do caminho, e ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é imbatível. Mas vai chegar alguns momentos, pastor, vamos caminhar, que eu vou ficar cansado, e eu vou me abater. E aí, irmão, Eclesiastes capítulo 4, aí sabe o que ela faz? Vai, pastor, me levanta. Não é fácil? Aí ela chora, intercede. Mas vai chegar no meio da caminhada que ela também vai passar por isso. Interpreta, pastor. Viu? Que fofinha. Aí ela vai. E aí a minha vez. Não, vem cá. Vem cá. Conte comigo. E assim é a igreja, irmão. A gente caminha junto. Ela é totalmente diferente do que eu. Eu sou intenso, explosivo, coisa rápida. Vamos, povo de Deus, vocês estão devagar demais. Ela é, irmão, levante, vamos, irmão, não desista. Mas só o que importa é isso aqui, ó. Você está entendendo? O que importa é que nada vai tirar esse laço aqui, ó. Nada. Pode acontecer. Um monte de problemas já aconteceu. Muitos. Mas não pode cortar isso aqui. Porque isso aqui é a minha força. É a força dela. Quando eu fico fraco, a força dela me enche. Quando ela fica fraca, é a minha força que a enche. Isso se chama unidade. Vamos lá, pastor. Vou te ajudar a descer. E quase eu caí. Essa é a força da unidade. É isso que sustenta famílias. Eu por você, você por mim, nós um pelos outros. Esse sempre foi o desejo de Cristo. Quem está entendendo? Mas pastor, você não conhece meu marido como eu conheço. Eu sei. Mas só ele conhece você também. Dizem por aí. Ah, meu Jesus. Quanto mais eu conheço os cachorros, mais conheço gente, mais eu gosto dos cachorros. Você tem que mudar as amizades, gente. Essa turma que está andando não está dando certo, não. Porque eu conheço tanta gente boa aqui, ó. Tanta gente que vale a pena caminhar juntos. Tanta gente que me fortalece nesse caminho. É verdade que pessoas me machucaram? É verdade. Machuca. Mas é verdade também que pessoas me curaram? Também é verdade. É verdade que pessoas me ofenderam? É verdade. Mas é verdade que teve gente que me restaurou? É verdade. Unidade vale a pena. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu tenho 5 minutos para acabar o culto. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.